E o homem, quando ele vai ser construído, ele vai ser formado, modelado por Deus, ele difere de todo e qualquer animal que Deus criou lá no Éden. Se vocês analisarem, quando Deus vai fazer a terra, ele diz, produza a terra. Quando ele vai fazer os animais, da mesma forma. Mas com o homem se dá uma construção diferente. Observem lá, façamos o homem. Esse plural, alguns tentam dizer que seria a Trindade, ou seria Deus chamando os seres angelicais para estarem na construção. Eu, particularmente, não entendo que aí Deus esteja chamando os seres angelicais para fazerem parte dessa construção do homem, de maneira nenhuma. Eu acredito que Deus, ele estava juntamente com o Filho na construção e com o Espírito Santo na formação desse homem. Gênesis 1:2 diz: o Espírito de Deus se movia. E quando você usa essa expressão no plural, façamos, Deus não iria chamar os anjos, porque isso iria contrariar. Deixa eu ver aí se é Isaías, coloca aí, Isaías 41, verso 10. Aliás, 14, coloca aí 41, 14. Vamos lá, 40, verso 14, coloca lá, 40, verso 14. Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Deus não vai pedir conselho para os anjos, porque os anjos são criaturas de Deus. Então ele não vai dizer para os anjos, façamos. Então perceba que se você pensar que esses homens, ou esses seres angelicais, estavam na construção, não estavam. Então, você pode perceber que a primeira coisa que nós vamos analisar é que o homem, ele vai ser criado através de um conselho divino. É isso que está bem claro aqui. Deus, em um conselho divino, ele vai criar o homem. E esse conselho divino está junto com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um mistério que nós não podemos explicar, mas nós acreditamos assim. Uma prova disso, veja aí João 10, verso 30, o Evangelho de João. Preste bem atenção que Deus não pede conselho para anjos. E quando você vem para João 10, 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então, você tem aqui o conselho divino na criação desse homem. Ou seja, o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está na construção desse homem, modelando, criando, formando esse homem para a glória do seu nome. Essa criação, a segunda coisa, ela acontece, além de ser pelo conselho divino, ela acontece também pela determinação do próprio Deus. Deus é quem diz, façamos. Ele determinou. Deus não precisa de ninguém e nem de nada para ser Deus. Antes que eu e você existíssemos, Salmo 90 já diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é soberano, Deus é eterno, nada surpreende ele. Então, ele nos criou conforme o seu poder, para a grandeza e a glória do seu santo nome. Não porque ele precisasse de nós. Ele fez isso porque ele quis. E ele determinou fazer o homem. Façamos o homem. E isso é muito importante. Então você pode observar que a criação aqui, ela acontece pela determinação divina. Coloque aí Jó 33, verso 4. Só para os irmãos terem uma ideia. Jó 33. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Gênesis 2,7 diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Então, o homem é esse ser. É claro que os naturalistas, os que são ateus, há um filósofo nos Estados Unidos que defende o naturalismo, e eles dizem que o ateísmo é uma corrente linda, bonita, porque não ofende ninguém. E tem ateus bons que não precisam nem de Deus, nem de religião para ter uma vida feliz, porque não necessitam dessa concepção de Deus. Mas a Bíblia é tão linda, enquanto os naturalistas buscam dizer que a causa está na própria matéria, no próprio ser, a Bíblia ela responde pela fé. Isso aqui é por fé, meus irmãos. Isso aqui é por fé. Se você analisar dentro do campo do ateísmo, eles vão ter uma certa crença para negar o próprio ateísmo.
Inclusive, há uma contradição no ateísmo. Por que há uma contradição no ateísmo? Porque a palavra ateu é a negação de Deus. O correto não era ser ateísmo, era ser mesmo só naturalismo. Mas eles colocam a corrente, por exemplo, ateísmo, a negação de Deus. Se você analisar, tem um agnosticismo, que é o agnosticismo não nega Deus. Eles negam a possibilidade de conhecer a Deus, mas eles não negam a Deus. Mas o ateísmo é uma corrente que nega a existência de Deus, não somente de Deus, a existência da alma, a existência de vida após a morte, a existência do sobrenatural. O ateísmo, ele fala isso. Eu estou escrevendo um texto sobre isso, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ateu, ele não acredita no diabo, e o diabo é melhor do que um ateu, porque o diabo ele crê. Vocês entenderam? O diabo crê em Deus. Tiago diz que os demônios creem, que estremecem, mas não obedecem. Então os próprios demônios sabem da existência de Deus. É diferentemente do ateu. O ateu não crê em diabo, não crê em demônios. Mas a própria forma do ateísmo buscar uma estrutura da negatividade, dessa crença deles já é uma forma de crer. Então não há a negatividade do ateísmo absoluto dentro dessa corrente filosófica, dentro desse pensamento naturalista. Enquanto que a Bíblia coloca a beleza do homem, a glória do homem, Deus criando o homem, diferente da criação, diferente dos seres, diferente dos animais, observem que você vai ter a criação do homem pelo conselho divino, você vai ter a criação do homem por meio da determinação de Deus. Então o homem aqui não é produto do acaso, não é um objeto da teoria do inglês Darwin, não. A teoria evolucionista, não. O homem aqui é um objeto, um ser criado por Deus. E esse ser criado por Deus, ele tem alma, ele tem fôlego, ele tem o Espírito de Deus na vida. A Bíblia ela é tão linda, você que estudou história, você sabe disso. Quando você pega os 3 períodos, os 3 momentos do ser humano, a pré-história, a história, e vocês vão analisar, eles apresentam o homem primário em uma forma primitiva, negativa. Como é que a história e a ciência apresenta o homem? Apresenta o homem da caverna, o lobo, o homem macaco, até que ele chegue a uma posição. Ninguém questiona isso nas universidades. Ninguém questiona. Agora, a Bíblia quando fala que Deus criou o homem perfeito, o homem bom, carregando a sua imagem, a sua semelhança, aí todos querem negar. Eles são fadados a crerem em bobagem inventada pelos homens, mas não querem crer num registro que a Bíblia fala. Se vocês analisarem todos os historiadores e grandes homens, eles creem no Código de Hammurabi, eles creem nas obras de Homero, a Ilíada, eles creem nas obras de registro filosófico, mas na hora que fala na Bíblia, diz que a Bíblia é mentira, diz que a Bíblia não é verdade. E a Bíblia tem uma forma linda de apresentar a criação do homem. O conselho divino criou o homem. A determinação divina criou o ser humano. E aí, em último lugar, dentro desse texto, vocês podem observar que o homem, ele se torna a coroa da criação. Coloca aí Salmo 8:5, só para os irmãos terem uma ideia. Salmo capítulo 8, verso 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Perceba aqui que o homem, ele é a coroa da criação. Então, olhe para você mesmo. Tem coisas que o próprio ateu, na sua negatividade, questiona os mistérios dele. Ele diz, se você está sentado, há uma lei da gravidade que lhe sustenta. Mas não é bem assim. Por que você pensa? Jonathan Geisler, naquele livro Mundo de Sofia, ele diz isso. Como é que você tem pensamento? Como é que você tem ideia? Platão tinha aquilo que ele chamava de transmigração. Ele já chamava de coisas que já vinham na própria alma. A Bíblia responde que o homem é perfeito, é a coroa da criação. O homem veio de Deus. O homem tem dignidade. Onde está a dignidade do homem? A Bíblia diz que ele foi feito à imagem e à semelhança. Tselem, demut, são as palavras hebraicas que elas são correlatas para falar de imagem e semelhança. É claro, João 4:24 diz que Deus é
espírito. Espírito não tem forma. Se Deus tivesse forma, ele seria matéria. Quem tem forma é essa mesa. Quem tem forma é o meu corpo. Agora, quando a Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem, a sua semelhança, está falando da personalidade de Deus. Está falando da capacidade que o homem tem, dos elementos que constituem a personalidade de Deus. A inteligência, a emoção, o conhecimento, faz parte dessa imagem e semelhança.